O ex-comandante do Exército Freire Gomes confirmou na presença de Anderson Torres que a minuta apresentada ao ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 é o mesmo documento que foi encontrado pela PF na casa do ex-ministro da Justiça em janeiro de 2023. A informação consta na ata da oitiva, que foi conduzida por Alexandre de Moraes nesta terça-feira e durou cerca de 1 hora. Na acariação, foi apresentado 2 documentos a Freire Gomes: o decreto que ele viu Bolsonaro receber na reunião do dia 7 e o documento, a chamada Minuta do Golpe, que foi achada na casa de Torres. Embora o ex-comandante não tenha dito que as minutas são iguais ou com conteúdos idênticos, os conteúdos são semelhantes. O confronto de versões ocorreu por solicitação da defesa do ex-ministro Anderson Torres. Torres justificou o pedido alegando contradições nos depoimentos dado por Freire Gomes na ação penal do golpe, como uma das testemunhas de acusação. Em 2024, Gomes afirmou aos investigadores que Anderson Torres prestava suporte jurídico ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no contexto das articulações por uma via normativa para contornar a derrota nas urnas, em 2022. No relatório conclusivo da Polícia Federal, os investigadores apontaram que Torres integrava o eixo jurídico da organização criminosa no entorno do ex-presidente. Os agentes da PF encontraram em janeiro de 2023 a chamada Minuta do Golpe na residência de Anderson Torres. Freire Gomes confirmou que o documento fora entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro em uma reunião com outros comandantes das Forças Armadas. Durante o interrogatório no Supremo Tribunal Federal, Anderson Torres alegou que o documento chegou à sua casa por uma, abre aspas, fatalidade. Ele chegou a ironizar o decreto achado pela PF, chamando-o de minuta do Google. Não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope. Naquela época, o senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que se recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona, isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era já para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim, até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Na véspera da acariação, nesta segunda-feira, Torres enviou um parecer sobre o documento para Alexandre de Moraes. Após ganhar 10 dias de prazo por ordem de Moraes, para que pudesse demonstrar que a minuta não tinha qualquer finalidade antidemocrática, Anderson Torres tentou se blindar antes da acareação, alegando que o documento não tinha data nem assinatura e, portanto, qualquer efeito prático. Segundo informações do jornal O Globo, o relatório sobre a minuta foi uma tentativa de Torres de se distanciar da minuta e de outras medidas antidemocráticas. Durante a rodada de depoimentos das testemunhas de defesa do processo, o mesmo advogado de Torres pressionou Freire Gomes por esclarecimentos sobre a participação do ex-ministro em reuniões onde foram discutidas GLO e medidas de exceção para reverter o resultado das urnas. Na ocasião, o ex-comandante confirmou que Torres esteve presente em uma dessas, abre aspas, reuniões específicas, o que não era comum à época. O senhor pode me informar de quantas reuniões o ex-ministro Anderson Torres teria participado? Doutor Elmar, né? Eu não me lembro exatamente de quantas, mas foram muito poucas, 1 ou 2, com relação a esses assuntos. Né? E mesmo assim, volto a dizer, a participação dele, como a nossa, era de assessoramento, ele o encarregado da parte jurídica, ele tecia comentários jurídicos.
não dava opiniões outras, não nos procurou em momento algum, pelo menos no caso do Exército, para tratar desse assunto. No depoimento no STF, Torres se esquivou das perguntas de Moraes sobre suas declarações de teor antidemocrático durante a reunião ministerial convocada por Jair Bolsonaro. E eu vou ler alguns trechos, porque gostaria de saber exatamente o que o senhor quis dizer com essas manifestações. A palavra foi passada ao senhor na condição de então ministro da Justiça, o senhor primeiro iniciou dizendo: bom dia a todos, senhor presidente. Com a sua licença, eu venho falando um pouco sobre tudo isso aí que eu queria falar, e tudo isso aí foi a manifestação anterior do presidente com a narrativa contrária à justiça eleitoral, contra as urnas. E aí o senhor fala, abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar com uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia, é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo que, eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. Por que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde, diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral, o que o senhor quis dizer com isso, comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia, e que todos iriam... Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria, era uma reunião fechada, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muita austeridade, tudo isso seria perdido, todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Talvez eu não tenha usado as melhores palavras na reunião, mas o que eu queria mostrar para os meus colegas era isso, era pedir empenho a todos, nós estávamos perto da eleição, pedir que todos, assim, dentro de suas pastas, pudessem demonstrar tudo aquilo que o governo fez, todas aquelas entregas, era mais para que as pessoas ali, para que a gente realmente se unisse naquele momento para ganhar a eleição. Entendi, doutor Anderson. Há ainda um outro trecho em que o senhor diz, abre aspas, porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. O que seria ameaçador, doutor Anderson? Esse pedaço apenas eu não consigo me lembrar, ministro. Então, eu continuo aqui. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Isso seria uma referência ao Supremo Tribunal Federal? Não, de maneira nenhuma, ministro. Isso aí, eu acho que é um momento muito acirrado na relação entre o Executivo e o Judiciário. Eu acho que eu fui um dos que mais me esforcei para que essa relação não se esbagaçasse. Eu tentei, de todas as formas, manter o diálogo, tudo, mas a gente sentia uma pressão. Eu pelo menos, eu sentia uma pressão muito grande assim, em relação ao que fazer, em relação àquele momento ali, ao que a gente podia fazer, ao que a gente não podia fazer. Havia todos os dias uma série de proibições e a gente ficava meio perdido, meio sem saber o que fazer.